Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 1 ao versículo de número 9. Nos diz assim a palavra do Senhor: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasão, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasão e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasão hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jasão e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Amém. Podem sentar. Irmãos, nesta noite, eu quero compartilhar com todos acerca da bênção do Evangelho. Amados, estamos reunidos aqui como igreja, pois nós, como filhas e filhos de Deus, nós tivemos um chamado para anunciarmos este bendito Evangelho. O maior privilégio que o crente tem é o de poder pregar o Evangelho e ser instrumento divino para a conversão de pecadores. Acerca disso, Dr. Martin Lloyd Jones foi um pastor no passado. Ele declara o seguinte: para mim, a obra de pregar é a mais elevada, o maior glorioso chamado que alguém pode receber. Então, todo cristão deve ser um ganhador de almas. Toda palavra de Deus, quando ela é pregada, ela nunca ficará neutra. Ou ela salva, ou ela condena. Toda pregação deve gerar resultados, principalmente a conversão de pecadores. Outro pregador do passado também,
que muitos conhecem, chamado John Owen, ele disse o seguinte: raramente os ministros são honrados com sucesso, a não ser que tenham continuamente em vista a conversão de pecadores. Os grandes pregadores são aqueles que ganham almas para Jesus. Outro pastor também do passado, Robert Murray, ele disse o seguinte acerca deste mesmo assunto: prefiro mendigar o pão a pregar sem sucesso. Irmãos, irmãs, Igreja do Senhor Jesus Cristo, os resultados da pregação, nós sabemos que vem de Deus, mas o desejo que Deus converta pessoas através da pregação do Evangelho é desejo legítimo de todo e qualquer pregador do Evangelho. Spurgeon também, acerca desse mesmo assunto que eu estou aqui compartilhando com os irmãos, ele diz: se um pastor ficar satisfeito sem conversões, ele simplesmente não terá conversões. Nós sabemos que Spurgeon foi chamado por muitos o príncipe dos pregadores. Ele disse com toda autoridade: se um pastor ou qualquer pregador ficar satisfeito sem conversões, eles simplesmente não terão conversões. Devemos pregar o Santo Evangelho com a convicção que Deus fará a obra nos corações e converterá pecadores para a sua glória. O capítulo de Atos aqui 17 narra a pregação do Evangelho em 3 cidades: Tessalônica, Bereia e Atenas. O texto que eu vou me deter nesta noite é apenas este que nós vimos aqui na cidade de Tessalônica. E é impressionante, amados, observarmos as respostas dos ouvintes à poderosa pregação feita pelo apóstolo Paulo. E pensando nisto, eu lembrei-me de um certo pregador experiente que disse o seguinte: a pregação do Evangelho deve incomodar os que estão acomodados e acomodar ou consolar os que estão incomodados. A palavra de Deus deve incomodar os que estão acomodados e acomodar ou consolar os que estão incomodados. Nós, cristãos, fomos chamados para testemunharmos esse santo Evangelho. Nós devemos testemunharmos a palavra, o santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos chamados para sermos luz neste mundo. E o nosso testemunho deve mexer com as pessoas que estão ao nosso redor, representando que nós não estamos acomodados com este mundo,
Como diz Paulo, escrevendo aos Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Quando nós observamos aqui o contexto, a cidade de Tessalônica era uma cidade, podemos dizer assim, ou um local estratégico para as rotas romanas. Tinha um porto muito movimentado. Era a capital da Macedônia. Era uma cidade rica e tranquila. E certamente alguns já tinham ouvido Paulo falar do Evangelho e os efeitos da sua pregação por onde Paulo passava. Paulo já havia pregado em várias cidades importantes daquela redondeza. E agora ele chega a Tessalônica. E diz o versículo 1 e o versículo 2, como diz aqui o texto: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Então, com apenas 3 semanas pregando, já havia alcançado várias pessoas, incomodando assim a estável sociedade de Tessalônica. Por isso, quando nós lemos aí no versículo 6, diz que chegaram aqueles que têm transtornado o mundo, chegaram até aqui. Mas, amados irmãos, a pregação do Evangelho trouxe incômodo àquela cidade, mas o resultado da pregação do Evangelho é que muitas pessoas se converteram ao santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós, amados irmãos, como igreja, nós, amados, como igreja, devemos compreender que pregar o Evangelho é a maior bênção que Deus concede a nós, pecadores. Mesmo sendo pó, Ele nos chamou e nos confiou esta missão. Não confiou a nenhuma outra entidade aqui na terra. A igreja, ela é responsável pela pregação do Evangelho. E o nosso dever é pregarmos aqui até a vinda de Jesus Cristo. Sabem por quê? A missão da igreja é esta. Porque lá no céu nós não vamos mais pregar o Evangelho. Nós serviremos a Deus, mas servindo de outras maneiras. Mas aqui, enquanto nós estivermos nessa peregrinação, atravessando esse deserto que é o mundo, aqui não é a nossa pátria, mas a nós foi delegado esse dever de pregarmos a tempo e a fora de tempo. Devemos compreender, amados irmãos, que pregar o Evangelho é bênção de Deus para as nossas vidas. Você tem essa convicção? Que Deus lhe confiou a palavra de reconciliação para aqueles que estão afastados de Deus. Nós somos embaixadores de Deus. E Paulo, nós vimos uma mensagem aqui, através do pastor Rubens, e Paulo diz:
Pois, em nome de Cristo, nós vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Como que Deus, por nosso intermédio, falasse por nós. Nós somos a voz de Deus aqui para a reconciliação de pecadores para com Deus. Você tem esta convicção? Se você não tem essa convicção, você que é um servo, que é uma serva de Jesus Cristo, você foi chamado para ser uma embaixadora de Deus, para pregar o Evangelho a quem Deus colocar diante de você. Temos que entender, temos que ter esta convicção. Então, surge uma pergunta para todos nós: por que pregar o Evangelho é uma bênção concedida de Deus à igreja dele, que somos todos nós? Eu quero mostrar pelo menos 3 verdades nesta noite. Em primeiro lugar, porque só o Evangelho de Jesus Cristo é capaz de transformar vidas. Está aí no versículo 3 e no versículo 4 do texto. Vamos ler comigo, acompanhe a leitura. Que diz assim: expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo Jesus, que eu vos anuncio. Paulo pregou Cristo por completo. E o versículo 4 diz: alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e de muitas distintas mulheres. Amados irmãos, nós fomos chamados para pregar o Evangelho. É uma bênção para a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque só o Evangelho é que transforma vidas. O Evangelho traz o remédio que a medicina não tem e o prazer que o dinheiro não dá. O Evangelho traz o remédio que a medicina não tem e o prazer que o dinheiro não dá. Quantas pessoas às vezes prometem largar algum tipo de vício, mudar de vida, mas não conseguem. Mas eu tenho a pura convicção, mas aqueles que aceitaram a Cristo, entregaram suas vidas a Jesus, estas são transformadas pelo poder de Deus. Aqueles vícios que dava prazer a eles são deixados de lado, mas agora o seu prazer está em servir ao Senhor Jesus Cristo. O remédio que eles tantos procuravam nos homens, eles beberam do Evangelho, da água da vida, e foram sarados e curados para sempre. A cura veio para a sua alma, e agora não estão mais presos aos vícios. Agora eles têm prazer e têm contentamento em seus corações. Cristo é tudo para eles, e agora eles os servem e glorificam o seu santo nome. Conta-se que certa vez John Wesley, um grande missionário, um grande pregador do passado também, começou a pregar nas cidades pequenas da circunvizinhança lá da Inglaterra, e pessoas começaram a largar os seus vícios. E certa vez um viajante procurava bebida alcoólica e não achava em nenhum estabelecimento daquelas cidades pequenas.
onde John Wesley passava. Então, aquele viajante perguntou em uma certa cidade: onde eu posso encontrar bebida alcoólica aqui para beber? E a resposta foi a seguinte: em nenhum lugar você vai encontrar bebida alcoólica mais aqui. Sabe por quê? Porque John Wesley passou aqui pregando o Evangelho, e todos destes lugares, desses vilarejos, se converteram a Jesus, e todos deixaram os seus vícios, e jamais nós venderemos estas drogas para os pecadores. Isto é o poder do Evangelho. Mas, pastor, será que isso é verdade? Eu que prego nesta noite, eu sou um tição que fui tirado do fogo. Vícios e mais vícios, jamais consegui tirar da minha vida, mas no dia que eu me encontrei com Jesus, todos estes eu larguei, porque Cristo me transformou pelo poder da sua palavra. E quantos não estão aqui nesta noite? Pessoas, eu não sei qual eram os seus vícios, qual era o seu prazer que você tinha antes de viver, a quais deuses vocês serviam, e eu também servia. Mas quando tivemos um encontro com o Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente nós fomos transformados por este poder do santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso é a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Por isso, jamais nós como igreja, jamais podemos deixar de proclamar este santo Evangelho, para que pecadores, como todos nós somos pecadores, mas lavados e remidos pelo sangue de Jesus, possam estar conosco, glorificando e servindo ao Senhor em sua obra. Então, amados, nós recebemos essa bênção de Deus. A bênção de Deus concedida à igreja, que somos nós, é uma bênção porque só o Evangelho é que pode transformar vidas e o tornarem em servos e servas de Jesus Cristo. Mas em segundo lugar, o Evangelho é uma bênção de Deus concedido a nós que somos igreja, porque o mundo está perturbado. O mundo jaz no maligno. Versículo número 5 do texto que nós lemos. Diz assim: os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentro da malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para o meio do povo. O mundo está perturbado. Aqueles homens que disseram no versículo seguinte, que aqueles que estavam transtornando o mundo fizeram coisas piores, que são chamados obras da carne. Como deixa claro o texto aqui que nós lemos. Homens movidos de inveja reuniram homens maus, homens malandros, alvoroçaram a cidade, assaltaram toda a cidade para o colocar contra a casa de um servo chamado Jason, porque receberam a Paulo e Silas. Irmãos, o mundo
está cambaleando. O mundo que eu digo é o sistema. O mundo está de cabeça para baixo. O mundo jaz no maligno. E quando alguém se converte, quer dizer mudar de direção. Estávamos no sentido que o mundo estava nos deixando levar. Mas, quando convertido pelo Senhor, o convertido vira as costas para o mundo e agora fica de frente para Deus. E o tempo que resta aqui, ele está indo contra a correnteza. Ele agora vai estar contra o mundo. Porque o mundo está cego. O mundo só há trevas. E quando Deus nos transforma em filhos da luz, a luz passa a brilhar e o mundo passa a odiar os filhos de Deus. Então, nós vamos ficar em contramão contra o mundo. Eu pergunto a você que está aqui nesta noite: você está na mesma direção que o mundo está caminhando, ou você está na contramão contra o mundo? Esta palavra de hoje é para você que não tomou a decisão ainda por Cristo. Se você não tem a Cristo ainda, você está nas trevas. Você está servindo ao mundo, não serve a Cristo. Foi isso que Paulo pregou lá dentro da sinagoga. Homens e pessoas que diziam serem servos e servas de Deus. Se você não deu as costas ainda para o mundo, se você continua de mãos dadas com o mundo, o sistema que há no mundo, você ainda não teve um encontro com Jesus Cristo. Porque todo aquele que tem um encontro verdadeiramente com Jesus, ele dá as costas para o mundo e se volta para Deus. Há uma transformação de vida, há uma mudança radical. Ou o Espírito Santo não tem poder para fazer isso. É de se estranhar nas igrejas do Senhor Jesus Cristo em nossos dias, pessoas que se dizem cristãos e continuam de mão dada com o mundo. Este não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo, ele traz inquietação no coração daqueles que estão acomodados com o mundo. Ele incomoda. Ele transforma pecadores. Por isso, é a maior bênção que a igreja tem e recebe da parte de Deus. É pregar o santo evangelho, a palavra de salvação. Isto foi confiado a mim e a você que somos cristãos. Só o evangelho transforma vidas. Devemos pregar o evangelho porque o mundo está perturbado. Temos que ir de encontro ao mundo, pregando a verdade de Deus. Mas em terceiro lugar, é bênção de Deus concedida à igreja para pregar o evangelho, porque a luz incomoda as trevas. Versículo 7 e o versículo 8 aí do texto que nós lemos, que diz assim, a partir da parte B do versículo 7, que diz assim: todos estes procedem contra os decretos de César,
afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Irmãos, quando todos souberam, quando todos conheceram a verdade, veio o incômodo na vida de todas aquelas autoridades. Ficaram agitadas ao ouvirem as palavras de Paulo e Silas. Irmãos, irmãs, quando nós acendemos uma luz à noite, se você estiver em tremendas trevas, vários dias, fechado em um calabouço, no escuro, e alguém vir e chegar e acender uma luz forte ali, aquela luz vai incomodar os nossos olhos. E é isto que o Evangelho faz. Aqueles que estão nas trevas, ao conhecerem a luz que é Jesus, vão ficar incomodados. A luz perturba, porque revela o que está nas trevas. E a luz é mais forte do que as trevas. E muitos não se chegam para a luz, para que não sejam expostos os seus pecados. Abram comigo aí, João capítulo 3. Voltem um pouco aí o livro de Atos. João capítulo 3. Versículo 19 e o versículo 20. Que diz assim, João 3, versículo 19 e o versículo 20, que diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus. E os homens amaram mais em quem? As trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Sabe por que muitas pessoas não querem conhecer a verdade, que é o Evangelho? É porque o Evangelho, que é Jesus, vai mostrar, vai expor, arguir todas as suas obras malignas que há dentro do seu ser. Vai mostrar cada um dos nossos pecados. Preferem continuar o quê? Praticando o mal e aborrecendo a luz. E não se chegam para a luz para não serem arguidas, expostas às suas obras. Porque a primeira coisa que o Evangelho nos mostra é que somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus. Irmãos, irmãs, a luz incomoda as trevas, mas devemos continuar pregando a luz que é Jesus. Esta é a nossa missão. Conta-se uma história, é história, viu? Que um vagalume foi perseguido por uma serpente, e aquele vagalume ficou incomodado e parou e perguntou para a serpente: por que você não gosta de mim, serpente?
E a serpente respondeu: porque eu odeio a sua luz, ela me incomoda. Moral da história: do mesmo modo, o mundo e as trevas querem engolir os servos e as servas de Deus que dão testemunho da verdade. Mas Deus quer uma igreja que testemunhe para o mundo a luz da sua palavra. Não devemos temer em momento algum falar a verdade, incomodar aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Peçamos a Deus que Ele nos ajude, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Que Ele nos ajude a melhorar o nosso testemunho diante deste mundo que jaz no maligno. E andarmos de acordo com a santa, bendita palavra do nosso Deus. Nós passamos a testemunhar, primeiramente, pelo nosso testemunho de vida. Temos que ser exemplos. Para que, como diz Pedro, alguém pedir razão da nossa fé, estejamos preparados para falar do santo e bendito Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, a bênção que a igreja recebeu de pregar o Evangelho é porque o Evangelho, só ele transforma vidas. O mundo está perturbado. Devemos pregar, porque a luz do Evangelho incomoda as trevas. Mas para isso nós fomos comissionados por Deus. E em último lugar, porque o Evangelho é uma bênção de Deus concedida à igreja, que somos nós seus servos, é porque a igreja, ela sempre lutará pela verdade. Está aí no versículo 2, a parte B, versículo 3, a parte B, e o versículo 7, a parte B. Versículo 2, parte B, que diz o seguinte: que Paulo, por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras. O versículo 3, a parte B, diz que era necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia: Ele é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. O Cristo que devemos anunciar é aquele que morreu, mas que ressuscitou e que vive, está vivo para sempre, está sempre com a sua igreja, adiante da sua igreja, porque ele promete: ide pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pregue o Evangelho, anuncie a todas as nações, ensinando todas as coisas que vos tinham ensinado. E não se incomodem. Continue lutando pela verdade. E o versículo 7, parte B, diz o seguinte: todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Aqui, Jesus não é outro rei, Jesus é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Todos os reis estão na palma da sua mão. Todos os reis do mundo estão na palma da sua mão. Ele é quem tira e ele é quem coloca. Rei entroniza rei, e quem tira eles do trono. Este é Jesus. Este é o Deus que nós servimos. Este é o Senhor que nós servimos. Se chama Jesus Cristo. Por isso que a igreja, ela sempre lutará pela verdade. E esta verdade é quem? Jesus Cristo. Pilatos,
antes de crucificar Jesus, está lá em João 18:38, chegou para Jesus e disse: o que é a verdade? Pilatos faz essa pergunta sobre Jesus, mas observando o texto, é possível perceber que ele nem esperou a resposta. Por quê? A resposta já estava diante dos seus olhos, que era Jesus Cristo. Porque ele já havia declarado: eis aqui o homem, eu não vejo mal algum nele. Jesus, ele é a própria verdade encarnada. Jesus não precisou responder mais a Pilatos daquilo que ele já havia dito, ensinado sobre a verdade. Pois a sua vida, os seus atos, são verdades incontestáveis. Ele próprio veio mostrando que é a verdade. E a Bíblia, amados irmãos, nos mostra alguns princípios sobre a verdade. E quais são esses princípios acerca da verdade e que a igreja sempre vai estar lutando pela verdade? É porque a verdade, amados, ela vence todo o engano. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, ele diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando todo tipo de sofismas. Muitas pessoas estão enganadas pelas mentiras. E estas pessoas aceitam tantas mentiras como se elas fossem verdade. Muitas pessoas acreditam em mentiras e consideram certas mentiras como uma verdade. Você quer uma prova disso? Se você isolar uma pessoa que está enganada, ela vai continuar enganada. Mas se você reprimir esta pessoa, mostrando o engano, ela vai ter aversão de você, porque está reprimindo ela. As pessoas, amados, têm um bloqueio, que não conseguem nem ao menos ouvir a verdade. Por isso, nós, como servos e servos de Jesus, é preciso ter muita paciência e muito amor para falarmos a verdade a muitas pessoas que estão enganadas com a mentira. Nossa luta é mais do que ideológica, ela é espiritual. O pai da mentira é Satanás. A Bíblia diz que é contra ele que nós devemos lutar. Não lute contra as pessoas que estão enganadas, mas demonstre amor, testemunhe do Evangelho, viva o Evangelho. Devemos lutar verdadeiramente contra o inimigo das nossas almas, que engana as pessoas, que é o diabo. Devemos clamar a graça de Deus sobre a vida dessas pessoas,
Muitas vezes nós evangelizamos e não vemos resultado, porque não estamos de joelhos dobrados diante do Senhor. Senhor, me concede uma alma para evangelizar, quebra aqueles corações. Nós queremos ir com o braço da carne, com a força humana, mas o evangelho não é assim. Evangelho é quebrantamento diante de Deus, é humildade diante de Deus. Senhor, Tu me confiaste a palavra de reconciliação, mas minhas palavras não têm poder para reconciliar ninguém, mesmo falando a Tua verdade. Tu é quem pode agir e quebrar as cadeias daquele coração. Devemos ser pacientes, nos quebrantarmos diante do nosso Senhor Jesus Cristo e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, mas prepara também aqueles corações que Tu colocarás diante de mim para ouvir o Teu santo Evangelho. Temos orado assim, irmãos? Temos evangelizado assim? Queremos tantas vezes a conversão dos nossos familiares. Temos chorado aos pés de Deus pela vida deles, sabendo o destino deles. Se eles partirem assim, é inferno. Não temos chorado diante de Deus. Não temos clamado diante de Deus. Mas uma coisa devemos ter certeza: a verdade vencerá sempre a mentira, o engano. Outro princípio acerca da verdade é que a verdade persiste o tempo. Eclesiastes 3,14 diz: sei que tudo quanto Deus fez durará eternamente, nada lhe pode acrescentar e nada lhe tirar, e isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Há um ditado popular que diz o seguinte: que mentira tem pernas curtas, e isto é uma verdade. A mentira sempre vai ser desmascarada pela luz, que é a palavra de Deus. Por isso, Paulo, mostrando aos crentes de Coríntios, que eram soberbos, que eram arrogantes, que demonstravam mais espiritualidade do que muitas outras igrejas, tinham todos os dons, mas eram carnais, e julgavam uns aos outros sem sabedoria. E Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5, diz o seguinte: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Tudo passa, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. O que não é de Deus vai passar com o tempo. A mentira vai passar. Por isso, amados, devemos esperar o tempo de Deus, para que Ele nos revele a verdade. A luz da verdade vencerá as trevas. Jesus disse: não há nada em oculto que um dia não venha a ser
revelado. Se você sabe alguma verdade, guarde ou aguarde o tempo de Deus, que revelará tudo com a sua luz e julgará corretamente. Muitas pessoas estão cegas pela mentira e não conseguem nem ouvir a verdade, por mais que alguém fale. Continuemos falando a verdade. Entreguemos nas mãos de Deus, sabendo que o quê? Aquela mentira que estão vivendo um dia passará. Mais uma coisa, tudo passa, mas a verdade, que é a palavra de Deus, esta prevalecerá no último dia. A verdade vence o engano, a verdade persiste ao tempo, é para sempre. A verdade é mais do que uma opinião. As pessoas às vezes dizem, na minha opinião, isso é verdade. A verdade, amados irmãos, não é uma opinião. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Ele respondeu aos discípulos: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitos estão enganados, querendo ir ao Pai sem Jesus Cristo, mas nunca chegarão ao Pai. Jesus Cristo é o próprio Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Às vezes, amados, por causa de uma opinião, isso creio que já aconteceu comigo e com você, as pessoas travam rixas e até guerras são formadas. E depois de todas aquelas guerras, os prejuízos mostrarão que não vale a pena ferir pessoas por causa de uma posição ou de uma opinião, mas devemos permanecer com a verdade. A verdade, ela é autônoma. Ela não precisa de ninguém para se basear. Nós é que precisamos e devemos nos basear na verdade. A igreja está com a verdade, que é a palavra de Deus, que é a maior de todas as armas. Você sabia? Tem pessoas que estão se policiando com tanta malícia. Isso é uma arma, viu? Tantas coisas maliciosas, perniciosas. Mas a arma mais poderosa que o cristão tem nas suas mãos, sabe o que é? A palavra de Deus. Abram comigo aí Efésios, capítulo 6, versículo 17. Vamos ler do 15 até o 17. Paulo diz: calçai os pés com a preparação do evangelho de quê? Da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Irmãos, o que nós temos em mãos aqui, ó, é a arma mais poderosa que alguém pode ter.
desde que tenhamos ela abrigada em nossa alma, vivenciando, colocando em prática, não há quem possa resistir à palavra de Deus. Ninguém jamais venceu ou vencerá a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela se cumprirá. Foi assim que disse Jesus. Se a verdade é a Jesus, deixe que Ele venha nos defender. Não precisamos estar brigando, criando atrito com quem quer que seja. Jesus, Ele é o nosso advogado. Se estamos com a verdade, Ele nos defenderá com a verdade. Jesus é a verdade e Ele é o defensor da sua igreja. Nada impedirá o avanço da igreja. Ela continuará pregando toda a verdade de Deus. Isto não quero dizer que nós devemos aceitar toda e qualquer mentira. Mas estou dizendo e garantindo que por mais que lute, o único que pode mostrar toda a verdade aos pecadores e sabe todas as coisas é Deus. Um dia que Deus quiser falar para alguém a palavra e dizer: haja luz naquela vida, vai haver luz. Mas também, se Ele não disser, não vai ter luz. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é o meio e Ele é o fim. Nós somos apenas instrumentos em suas mãos. Às vezes nós queremos fazer aquilo que somente Deus pode fazer. Trazer luz onde há trevas. Então, amados, eu concluo dizendo o seguinte: devemos falar a verdade com as pessoas, mas falarmos com amor. Nossa tarefa é demonstrar amor sem lutar contra as pessoas ou fazer inimigos. A verdade não pode ser uma arma apenas para ferir, e sim um remédio para curar as pessoas de todo o engano. Permaneçamos firmados na verdade, pois toda mentira, todo engano passará e vai ser desmascarado. Esperemos o tempo de Deus, que Ele revele toda a verdade. Saibamos que Jesus é a própria verdade e está conosco, que somos a sua igreja. Permaneçamos na busca pela verdade, lutando pela verdade. E a palavra de Deus nos orienta a mostrarmos essa verdade para aqueles que estão nas trevas. Abram comigo aí. Agora é o último texto que eu vou ler. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 2. Versículo 24 e o 25. Até o 26. Você que é servo e serva de Jesus Cristo, preste atenção nesse texto, viu? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 ao 26. Veja o que é que diz. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a quê? A contender
E sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Nós, como servos do Senhor, temos que estar buscando ao Senhor, aprendendo dele na sua palavra, para instruir aqueles que se opõem ao Evangelho com mansidão, com paciência, disciplinando, na expectativa para que Deus lhes conceda não só o arrependimento para a vida, mas que Deus quebre os laços do diabo, porque eles estão cativos pelos laços do diabo, e só Deus tem o poder de quebrar todos esses laços do diabo pelos quais eles estão laçados. E isso nós temos em mãos, que é a palavra de Deus. Mansidão, paciência, expectativa que Deus trabalhe, converta corações, e assim estamos cumprindo o nosso dever de servos e servas do Senhor. Então, amados, é bênção ou não é a pregação do Evangelho? Por isso a nossa mensagem de hoje teve como esse tema: a bênção do Evangelho, que foi concedida à sua igreja. Pregue a verdade, a tempo e fora de tempo. Viva por ela, ame ela, aprenda dela, instrua os outros, tenha paciência, viva na expectativa que Deus transformará corações e veremos os frutos para a glória do nosso Deus. Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.